Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colegas de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias? Chegamos na viagem e num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma quinta pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi visto. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante. Se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque eu, se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que estivesse como ela tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. Imediatamente, iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar, nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que está fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano para minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico dessa situação toda, que vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim:
uma adolescente que com comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala, porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto. Ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com Antonella, no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe,
E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse: não, ai, eu não consigo te abraçar. Não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim: ah, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente está falando de bases, a gente está falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante uma adolescente é inaceitável. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Inaceitável pra mim. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. E durante toda a situação, mesmo diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando: filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente, tudo mais. Mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega, de trabalho, é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente está gerando para a vida da Antonella, é para Antonella, não é para mim, não é pra gente, é para ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então,
O que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Do meu pronunciamento? Gente, eu nem tô na história. Oxe, vocês são engraçados. Mas enfim, vou falar. Aquelas, né, parecendo que vai brigar. Não, gente, eu vou falar por quê? Porque primeiro que eu sou amiga das duas partes. Eu vou colocar como duas partes, né? Tipo aqui, englobando Liz e Júlia. E a Duda, que no caso eu não conheço, mas incluiu aqui nesse lado. E a Antonella. Sou amiga das duas partes. E tô muito preocupado com as duas partes. Hoje, inclusive, liguei na Antonella pra saber como ela tava. Ela tá bem perdida. Tipo assim, ela tá preocupada. Inclusive, ela tá preocupada com a Alice. Ela falou, eu não sei que proporção é essa que tomou, tipo, enfim. E tô preocupada com o lado de cá, né? Liguei em todos, né? Na Alice, no Bex, no Cauã, na Júlia. Acabou que eu não consegui falar com a Liz aqui, mas falei com o pai dela. Enfim, porque assim, gente, eu tô na internet há 10 anos, né? Eu já sofri hater até por respirar. E assim, é bizarro você pensar que as meninas têm 15 anos, 17 anos, né? Isso mexe com a cabeça, isso mexe com a saúde mental das pessoas, gente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as nossas opiniões, com o que a gente fala, com o que a gente escreve, entendeu? Então, isso até pra vocês que estão aí nos hateios da vida aí. Cuidado, galera, cuidado, a gente tá falando de meninas de 15 anos, assim, que estão começando agora, que tá... Enfim, então eu liguei pra todas essas partes, porque são pessoas que eu conheci, que tem um coração muito bom. Gente, a Antonella, a Liz, a Júlia, são pessoas incríveis, o Cauã, o Bex, enfim. Os pais também da Liz, que eu conhecia, a mãe da Antonella, maravilhosa também, enfim. Então, assim, gente, e a gente teve a primeira gravação lá na Mansão Loures, né, dos TikTokers, e foi tão gostoso, uma energia, uma sintonia, todo mundo tava muito feliz de estar ali gravando um com o outro. E isso já tinha acontecido a treta do Squad 1, mas mesmo assim, eles estavam ali unidos e tal. Então, tipo assim, é uma briga de adolescente que todo mundo já passou com algo parecido, se não igual. E se você não passou, você não viveu a adolescência direito, entendeu? E que cabe a eles resolver, gente. Não cabe a gente dar opinião ou querer falar, você tá errado, você tá certo, você fez isso, você fez aquilo. Até porque... Vamos lá, a minha opinião, que ninguém pediu, na verdade, um monte de gente ficou pedindo no último vídeo que eu postei, inclusive, porque a internet só se fala disso, né? Mas vamos lá, a minha opinião, que não importa, apesar de ter gente pedindo, não importa e não é a verdade absoluta, mas eu vou falar a minha opinião. A gente tem dois lados, que os dois lados são entendíveis, galera. Não tem lado certo ou errado. Veja só, eu entendo o lado das meninas, Liz, Júlia, Duda, que eu não a conheço, mas enfim... também incluiu aqui nesse quesito de ela estar dando em cima dos nossos namorados. Por quê? Porque, gente, sinceramente, você não acharia ruim se uma menina estivesse chamando seu namorado pra gravar, rindo, fazendo isso, fazendo aquilo? Vocês iam ficar meio assim. Só que ao mesmo tempo eu entendo o lado da Antonella que não foi na maldade. Eles são criadores de conteúdo igual ela chamou pra gravar. Até porque ela também gosta deles como amigo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito mais amiga de homem. E nem por isso eu tava dando em cima deles. Meus melhores amigos de 10 anos, Luiz, Jean, 10 anos, são homens. Então, tipo assim, a parada ela não tá dando em cima, só que, entendeu? Só que aí que tá, aí volta pro lado de cá, onde a Júlia ouviu de uma terceira pessoa que a Antonella falou, isso eu dei em cima do Cauã. Será que a Júlia vai ficar com raiva? Mas e aí, essa terceira pessoa, será que não tava fazendo só uma fofoquinha, maldade, maldosa, entendeu? Tipo, só que eu entendo também a Júlia não ir lá tirar satisfação com a Antonella. Tipo assim, aqui, você tá perguntando isso, dando em cima do meu boy? Que no caso foi até o que a Duda fez e o povo também julgou ela. Então por que a Liz e a Júlia teriam que fazer, entendeu? Então na hora quando você ouve, você assusta, você fala, eita, deixa eu ficar de olho nessa menina aí. Só que o lado da Antonella gente, eu não tô fazendo a maldade, eu só tô, entendeu? Igual na primeira gravação da Mansão Loures, tava todo mundo muito feliz gravando, todo mundo um com o outro e tal. Em sintonia, depois a gente foi pro show do Luan Santana, super se divertiu. A Júlia Antonella, que era da mesma sala, tipo assim, sabe? Enfim. Só que furou uma bolha, chegou em toda a internet, adulto, velho, criança,
E aí todo mundo vai dando opinião e não sei o que, não sei o que. E, gente, tem que tomar cuidado, que isso mexe com a cabeça das pessoas, sabe? Tipo, mas enfim, foi igual eu falei com todos eles hoje no telefone, pra eles serem fortes, vai passar, tudo passa, e isso te fortalece, sabe? Não vai ser o primeiro hater, não vai ser, mexeu com a internet é saber que, véi, o povo vai querer te parar de tudo quanto é jeito. Então, que eles sejam fortes nesse momento, aprendam, né, alguma lição ali disso tudo, porque tudo que acontece na nossa vida a gente tem que tirar a lição daquilo, e que eles se resolvam, sabe? Porque é muito ruim você afastar de amigos, né, de pessoas que você gosta e tal, por uma coisa que, tipo, sabe, é tão besta, né, ao nosso ver. Eu falo porque eu na internet eu já afastei de um grupo, né, que é o Rangel, na época quando a gente começou. E aí depois quando a gente fez as pazes, a gente falou, meu Deus, a gente brigou por isso mesmo, né? Mas cabe a eles, gente, é no tempo deles resolverem, sabe? E a gente que já passou por isso, pra gente fica muito mais fácil, né? Ó, senta e resolve, faz isso não tem problema. Mas é a vivência deles. Enfim, é isso. Que Deus abençoe muito eles, que eles tenham sabedoria, a família deles também, e que tudo se resolva. Mas essa é a minha humilde opinião, que ninguém pediu.